de acordo com a letra D do inciso 1 do artigo 46 da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Distribuição gratuita. Proibida a venda e comercialização. Prezados, alguns dos nossos audiolivros podem constar falhas no final das faixas de áudio. Infelizmente, é irreversível, pois os mesmos foram gravados em fitas cassetes. Agradecemos a sua compreensão. Seja muito bem-vindo ao canal da Biblioteca Braille do Estado do Amazonas. Devido a fatos recentes de questionamentos associados a direitos autorais, venho informar que o canal não obtém qualquer tipo de lucro com a publicação dos audiolivros. Levamos a acessibilidade para as pessoas com deficiência visual. Caso você seja autor ou proprietário dos direitos autorais de algum audiolivro publicado aqui no canal, peço que faça contato via e-mail ou através dos comentários, que, se assim for determinado, o audiolivro será retirado do ar. Relembrando, não queremos e não obtemos nenhum tipo de lucro com as visualizações. Nosso objetivo é levar a acessibilidade para as pessoas com deficiência visual. Agradecemos pela sua atenção. Livro postado por Andriele Baraúna. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Olá, eu sou a professora Cidinha, autora da editora Ridel, e estou aqui hoje para trabalhar com vocês algumas dificuldades que a língua portuguesa nos traz diariamente. Uma dessas dificuldades, que parece ser um bicho-papão, principalmente quando nós estamos à portas de um vestibular, é o que se chama crase. Crase é um fenômeno que indica a fusão de uma preposição a mais um artigo a, ou de uma preposição a mais os demonstrativos aquele, aquela, aquilo. Se compreendermos isso, fica mais fácil entender também quando que vai ocorrer a crase. É preciso, fechando a nossa ideia, que tenhamos dois sons vocálicos idênticos e sequenciais. Havendo esses dois sons vocálicos idênticos e sequenciais, marca-se esta fusão com um acento grave. Portanto, antes de mais nada, nós precisamos desfazer um mito, o mito de que crase seja acento. Crase não é acento, crase é fusão. Acento é acento grave, o acento que colocamos quando ocorre essa crase. Penso que assim fica mais claro e mais fácil da gente entender os casos em que ocorre crase. Por exemplo, se dizemos assim, amanhã eu tenho uma festa, não tenho dúvida de que irei à festa. O que vocês acham? Ocorre ou não crase? Vamos marcar ou não com um acento grave? Basta pensar o seguinte, o verbo ir exige a preposição a. Isso é um caso de regência. Quem vai, vai a algum lugar. A palavra festa é um substantivo feminino que admite a colocação do artigo a. Portanto, eu vou a festa. Para se evitar de dizer estes dois sons que são vocálicos idênticos e sequenciais de formas distintas, nós fundimos
estes dois As e marcamos com o acento grave. Tem-se aí, portanto, o que chamamos crase. Parece difícil, não é? Mas não é. Entendida essa regra geral, é fácil compreender os casos em que vamos marcar com o acento grave ou não. Veja, um outro caso. Por exemplo, ouvimos constantemente: nossa, já começou a chover. O que vocês acham? Vamos marcar com o acento grave ou não esse A? É claro que não. Chover é um verbo. Verbo não admite artigo. Portanto, a gente tem um A somente preposição. Um outro exemplo. Ele vive conversando a portas fechadas com ela. Ocorre ou não crase? Vamos pensar? O A está no singular. A palavra portas está no plural. Portanto, para que houvesse a concordância com portas, nós teríamos de ter o artigo as. No entanto, o A está no singular, o que significa dizer que esse A é simplesmente uma preposição. Não ocorre, portanto, crase nesse exemplo. Um outro exemplo. Nossa, preciso voltar rapidamente àquele restaurante. Ocorre ou não crase no pronome demonstrativo aquele? Veja, quem volta, volta a algum lugar. O verbo voltar pede a preposição a. O aquele tem um a inicial, que quando falamos, por ser o mesmo a anterior, os sons se fundem. E aí nós temos: devo voltar àquele restaurante, a aquele restaurante. Só que não devemos pronunciar dessa maneira. Pronunciamos como se fosse um único a. Devemos voltar àquele restaurante. No entanto, na escrita é necessário marcar com um acento grave para mostrar a preposição mais o aquele. Veja esse outro exemplo. Oi, Paulo, tudo bem? Mais ou menos. Ih, pela sua cara já vi que tem alguma coisa de errado. Pois é, Roberta. Eu estou escrevendo um e-mail aqui e estou com uma dúvida. Eu não sei se nesse caso ocorre crase ou não. Mas qual é a sua dúvida? Então, eu estou escrevendo um e-mail para minha tia que mora lá na Bahia. E eu queria avisá-la. Farei uma visita para ela no mês que vem. Aí eu não sei se na frase, no mês que vem, vou à Bahia, ocorre crase ou não. Mas esquece. Eu lembrei que tem um botãozinho aqui que corrige tudo. Ah, claro, Paulo. E como é que vai fazer quando você não estiver com o computador? Espera um pouquinho. Acho que tem alguma coisa aqui. Manual da gramática. Deixa eu ver. Uso da crase. Para você saber se ocorre ou não a crase, basta você lembrar que ela sempre existe quando o termo antecedente exige a preposição a e o termo consequente aceite o artigo a. Portanto, no mês que vem vou à Bahia, ocorre crase. Muito bem. Quem vai a e volta da, crase a. Quem vai a e volta de, crase para quê? Assim fica fácil quando você disser assim: meu Deus, eu vou à Venezuela. Eu venho da Venezuela ou eu venho de Venezuela? É claro que eu venho da Venezuela. Sendo dessa maneira, eu vou à Venezuela, ocorre crase. E se eu disser, eu vou a Curitiba, ocorre ou não crase? Eu volto de Curitiba. Muito bem, antes do vocábulo Curitiba, não ocorre crase. No entanto, se Curitiba ou qualquer um outro nome estiver determinado, caracterizado, obrigatoriamente colocaremos o acento grave. Eu vou a bela Curitiba.
Eu vou a Curitiba dos meus sonhos. Ocorre crase. Outra situação que traz bastante dificuldade aos nossos alunos é a questão da concordância verbal e da concordância nominal. Diz-se concordância verbal quando a concordância deve ocorrer com verbos. Diz-se concordância nominal quando a concordância ocorre com nomes. Por exemplo, um caso comum de dificuldade em relação à concordância verbal é o uso do verbo haver. Normalmente ouvimos assim: nossa, houveram muitas confusões naquela festa. Gente, não tenha dúvida, deve ter havido muita confusão mesmo, porque houveram não existe. Quando se emprega o verbo haver no sentido de existir, ele deve ser empregado sempre na terceira pessoa do singular, independente de outros termos da frase estarem ou não no plural. Mas não houveram muitas confusões, nem haverão muitas confusões. Ou seja, o verbo haver, quando empregado no existir, é um verbo impessoal que deve ser usado sempre na terceira pessoa do singular. Vemos diariamente nas mais variadas placas e letreiros das diversas cidades frases assim: vendem-se casas, alugam-se casas para temporadas. Por vezes vemos também aluga-se casas para temporadas. O que seria certo? Temos aí uma dica infalível. Quando temos verbos transitivos diretos acompanhado da partícula se, a qual denominamos partícula apassivadora, temos o que chamamos na gramática de voz passiva sintética. Ou seja, essa frase pode ser transformada. O termo posterior é o sujeito da voz passiva sintética. Então, no caso, aluga-se casas para a temporada, o vocábulo casas é o sujeito de alugar. Estando casas no plural, o verbo deve concordar com o sujeito. Portanto, o correto seria: alugam-se casas para a temporada, vendem-se jornais, conserta-se geladeira, vende-se jornal velho, fazendo sempre a concordância do verbo com o sujeito. Um outro caso dentro da língua portuguesa que também traz muita dificuldade é relacionado à concordância nominal. Como já foi dito anteriormente, concordância nominal é a concordância que ocorre entre nomes. No entanto, existem alguns nomes que trazem algumas dificuldades especiais. Vamos ver alguns exemplos. Eu digo assim: o boletim vai anexo. A palavra anexo está estabelecendo concordância com a palavra boletim, masculino singular. Os boletins vão anexos. Aí eu tenho boletins no plural, anexos no plural. Por vezes, nas portas de muitos restaurantes, há uma tabuleta em que diz assim: é proibida a entrada de animais. Em outros restaurantes está escrito: é proibido entrada de animais. O que é certo afinal? É proibido ou é proibida? Temos aqui uma dica: é proibido entrada de animais. Entrada de animais é proibido. Porém, se tivermos um A antes do vocábulo entrada, no caso, esse A é um artigo. Então, a entrada de animais é proibida. Portanto, é proibida a entrada de animais. Um outro caso interessante, e isso ocorre com a palavra bastante.
Sempre imaginamos que bastante é simplesmente um advérbio, portanto, uma classe invariável. Mas não é bem assim não, tá? A palavra bastante também é um pronome além de advérbio. Depende da maneira como ela está sendo empregada na frase. Veja um exemplo. Eu digo assim: nossa, o sanduíche está bastante saboroso. Bastante está acompanhando e intensificando o adjetivo saboroso. Trata-se, portanto, de um advérbio invariável. Se eu disser os lanches estão bastante saborosos, ele vai ficar sempre no singular, porque ele é um advérbio. Já se eu disser eu tenho bastantes amigos nesta cidade, pode até parecer estranho, mas a construção é perfeita. Bastantes está no plural, pois está concordando com o substantivo amigos, que também está no plural. Dessa maneira, bastante não é mais um advérbio. Acompanhando um substantivo, é um pronome. E sendo pronome, pertence à classe gramatical variável. Ficou na dúvida? Troco bastante por muito. O que couber, seja plural ou seja singular, está perfeito. Então veja, eu tenho bastantes amigos, eu tenho muitos amigos. Eu comi lanches bastante saborosos, eu comi lanches muito saborosos. E assim, não há dificuldade para ninguém. Tudo bem, gente? Vejamos um outro exemplo. Então quer dizer que mês que vem você vai à Bahia? Pois é, mal vejo a hora. Ai, que coincidência. Nas minhas últimas férias eu também fui à Bahia, mas foi para visitar uns amigos. Nossa, coincidência mesmo, hein? É a primeira vez que estou indo para lá. Imagina só a minha ansiedade. Dizem que a comida de lá é muito gostosa. E eu não sei. Engordei uns bons quilos quando fui para lá. Comi muito vatapá e bolinhos baianos. Comi vatapá e muitos bolinhos baianos. E aí? Qual é o correto? Tenho certeza que você acertou. As duas orações estão corretas. Comi bolinhos e muito vatapá baiano. Baiano concorda com o substantivo mais próximo, no caso, vatapá. Já na frase dita, comi vatapá e muitos bolinhos baianos, por que está no plural? Porque está fazendo a concordância com bolinhos, que está também no plural. A regência verbal é quando um verbo pede um complemento. Regência trata-se de regência nominal quando a palavra que pede este complemento é um nome. Por exemplo, se eu disser assim, devemos obediência aos mais velhos. A palavra obediência, o substantivo obediência, é que está pedindo um complemento. Nós devemos obediência a quem? Aos mais velhos. Esse complemento se inicia obrigatoriamente pela preposição a. Seguido de os mais velhos, temos o que chamamos de combinação a mais os. Então, devemos obediência aos mais velhos. Trata-se aí de um exemplo de regência nominal. Um exemplo de regência verbal, por exemplo, vamos tomar o mesmo verbo, obedecer ou desobedecer. As crianças devem obedecer às pessoas mais velhas. E aí, gente? Ocorre crase aí ou não? Tem preposição ou não tem? O que a gente acabou de dizer. O verbo obedecer, ele pede preposição. E a preposição que ele exige é a preposição a. As crianças devem obedecer às pessoas mais velhas. Ocorre crase porque nós temos o a, exigência de obedecer, o a preposição, e pessoas, o as, artigo.
Na fusão, a preposição mais o a artigo, marcamos com o acento grave. Um outro caso interessante, que traz também muitas dificuldades, é em relação ao verbo pisar. Costuma-se dizer, não pise na grama. Em todos os jardins de todas as cidades, não pise na. Só que não pisar na grama é não pisar no espaço geográfico. E, na verdade, o que está acontecendo? O verbo pisar implica pisar objetos. Então, é não pise a grama, não pise o chão. O verbo pisar é verbo transitivo direto. O verbo assistir tem dois significados. Assistir no sentido de ver e assistir no sentido de dar assistência. Então, num exemplo assim, olha, o médico assiste a paciente diariamente. Eu tenho aí o verbo assistir no sentido de dar assistência. E nesse sentido, ele é um verbo transitivo direto, que não admite a preposição. Por isso, o médico assiste a doente. Este a é apenas artigo. Um outro exemplo com o verbo assistir, e agora tendo ele a regência transitiva indireta. Veja, eu adoro assistir a filmes infantis. Temos aí o assistir no sentido de ver, portanto, é um verbo transitivo indireto, que exige a preposição a. Porém, aí não vai ocorrer crase, porque filmes, além de ser um vocábulo masculino, que não admite artigo a, está no plural, enquanto que o a anterior apenas no singular. Tem-se, portanto, unicamente a preposição a. E você vai levar sua namorada nessa viagem? Ah, não. Pra falar a verdade, eu ainda nem pensei sobre isso. Que isso, Paulo? Que espécie de namorado é você? Como assim nem pensou na sua namorada? Poxa, Roberta, você tem que me entender. Faz apenas um mês que eu namoro com a Júlia. É muito pouco tempo para levar as coisas tão a sério assim. Veja, Paulo disse que namora com Júlia. Será que ele namora com Júlia mesmo porque a ama ou porque ela serve de acompanhante para ele para namorar com uma outra pessoa? Dizer Paulo namora com Júlia simboliza um namoro a três. Paulo chama Júlia e juntos vão namorar a Maria. Essa realmente é a namorada de Paulo. O que nós compreendemos com isso? De que maneira podemos concluir, então, a questão do verbo namorar? Quem namora, namora alguém. É melhor que Paulo namore Júlia. Certamente eles serão felizes. Dentre as dificuldades da língua portuguesa, nós temos algumas básicas também no que se refere à ortografia. Por exemplo, o emprego do mal com L e mal com U. Parece um bicho, mas não é não. Uma dica, troca o mal por bem e por bom. Cabendo bem, nós temos o mal com L. Cabendo bom, nós temos o mal com U. Então eu digo assim, lobo mau. Contrário, lobo bom, mal com U. Estou de mau humor hoje. Eu estou de bom humor hoje. Mal com U. Nossa, ela é muito mal-humorada. Nossa, ela é muito bem-humorada. E aí escrevemos mal com L. Tudo bem? Um outro caso interessante é relacionado ao uso dos porquês. Nós temos 4 porquês na nossa vida diária. Porquê separado, sem acento. Porquê separado, com acento. Porquê junto, sem acento. E porquê junto, com acento. Para que tantos porquês? Pois é,
Vamos pensar alguns exemplos, vamos mostrar isso para vocês e vocês vão ver que não é nada tão complicado assim que não seja possível de aprender e usar corretamente. Quando começamos uma frase e essa frase é marcada pelo ponto de interrogação, dizemos aí que nós temos uma frase interrogativa direta. Então eu digo assim, poxa, por que você chegou atrasado? Esse porquê, que inicia uma frase interrogativa direta, deve ser grafado separado e sem acento. Se este mesmo porquê for para o final da frase, você chegou atrasado. Por quê? Ele será grafado também separado, mas com acento. Aliás, todo porquê que vier em final de frase deve ser escrito separado e com acento. Numa resposta, numa explicação, numa justificativa, alguém diz assim, eu faltei porque estava doente, explicando, justificando, respondendo a uma questão, seja qual for a situação, esse porquê sempre será junto e sem acento. Se eu disser assim, meu Deus, eu preciso entender por que há tantos porquês. Apareceu no plural, gente? Não tenha dúvida. Passou a ser um substantivo. Sendo um substantivo, ele será grafado junto e com acento. Então diga, eu tenho lindos porquês, os porquês, meus porquês, aqueles porquês, sempre junto com acento. Um outro exemplo, e esse parece ser um pouquinho mais dificultoso, mas não o é. Veja, este é o caminho por que devo percorrer. E agora, como é que eu tenho de escrever isso? Troca. Ficou na dúvida? Troca. Vamos lá? Este é o caminho pelo qual devo percorrer. Sendo possível trocar por pelo qual, pela qual, esse porquê sempre será grafado, separado e sem acento. Viu? Não é tão difícil assim, não é? Agora eu acho interessante comentar também com vocês um uso comum nos textos, que é o caso da palavra etc. O que significa etc? E outras coisas, certo? Se desenvolvermos essa abreviatura, significa e outras coisas. Ora, eu vou à feira e compro laranja, banana, abacaxi e outras frutas. Por que quando nós abreviamos e outras coisas, e outras frutas, colocamos reticências ou vírgula antes do etc. ou um e antes de etc. Veja que bagunça que nós fazemos. Vou à feira e compro laranja, vírgula, banana, vírgula, abacaxi, etc. Não devemos colocar nenhum e, nenhuma vírgula e muito menos reticências. Reticências simboliza dar margem para outros pensamentos. E, na verdade, não é isso. Eu simplesmente comprei outras coisas. Mas não trouxe dificuldade para ninguém isso. Outra coisa interessante, gente, que precisamos pensar, não existe ao meu ver. Se tiver de pensar em usar essa expressão, diga a meu ver. A meu ver, tudo será diferente. Tudo bem? Outro exemplo interessante é o uso da palavra mesmo. Normalmente ouvimos assim, a criança caiu da bicicleta, a mesma machucou o joelho. Gente, a palavra mesmo, a palavra mesma não deve ser usada para substituir palavras ditas anteriormente, mas pode ser usada
desde que esta palavra a acompanhe. Então, por exemplo, a criança caiu da bicicleta. A mesma criança fraturou o joelho. Eu tenho o vocábulo criança acompanhando a palavra mesma. E aí a construção está perfeita. Rotineiramente ouvimos alguém dizer: está acontecendo uma reunião a nível de diretoria. Eu ainda vou participar dessa reunião. Gente, nem queira participar dessa reunião. Dizer a nível de é nivelar por baixo. E você, por acaso, quer participar de uma reunião a nível de diretoria? Nivelando lá por baixo? Não, participe de uma reunião em nível de diretoria. Essa reunião vale a pena. Vá em frente e boa sorte. Outro caso interessante é relacionado à palavra grama. Eu tenho grama como substantivo, no significado de relva, de mato, e tenho grama no sentido de peso. Quando empregamos a palavra grama no sentido de peso, ela deve estar acompanhada com esse numeral sempre no masculino. Então, eu vou à padaria e compro 200 gramas de presunto, 300 gramas de mortadela e nunca 300 gramas de mortadela. Já se eu disser que eu tenho 200 gramas no meu quintal, pode ter certeza que estas 200 gramas são gramas mato, relva. Vale a pena ter um verde no quintal. Vocês não acham? E agora, para finalizar, mais alguns casos de ortografia que diariamente nos trazem dificuldades. Pensemos sempre, gente, que a ortografia se aprende com muita facilidade se a nossa memória enxergar as palavras grafadas corretamente ou então se trabalharmos a memória com associações. Isso contribui para a grafia correta na nossa memória das palavras que nos trazem dificuldade. Por exemplo, a palavra berinjela. Como você escreveria? Agora pensa na palavra berinjela. Veja o formato da palavra berinjela. É um J. Então, berinjela grafa-se com J. Já a palavra disenteria, ou seria desenteria? Disenteria é a maneira correta. Associa, vem da palavra diarreia, com I. E aí não vamos esquecer nunca mais. Outra palavrinha, sobrancelha. O que temos aqui não é para fazer sombra, mas é para ficar sobre, com a ideia de proteção. Então, é sobrancelha. Já a palavra misto vem de mistura, muito bem. Então, por que você escreve com X? Misto é com S. Em relação à palavra empecilho, ou seria empecilho. Pensa, empecilho é um entrave na nossa vida. Portanto, é com e não como ouvimos diariamente, empecilho. Finalizamos aqui a nossa videoaula. A editora Ridel agradece e até a próxima. Olá, eu sou a professora Cidinha, autora da editora Ridel, e estou aqui hoje para trabalhar com vocês algumas dificuldades que a língua portuguesa nos traz
diariamente. Uma dessas dificuldades, que parece ser um bicho-papão, principalmente quando nós estamos à portas de um vestibular, é o que se chama crase. Crase é um fenômeno que indica a fusão de uma preposição a mais um artigo a, ou de uma preposição a mais os demonstrativos aquele, aquela, aquilo. Se compreendermos isso, fica mais fácil entender também quando que vai ocorrer a crase. É preciso, fechando a nossa ideia, que tenhamos dois sons vocálicos idênticos e sequenciais. Havendo esses dois sons vocálicos idênticos e sequenciais, marca-se esta fusão com um acento grave. Portanto, antes de mais nada, nós precisamos desfazer um mito, o mito de que crase seja acento. Crase não é acento, crase é fusão. Acento é acento grave, o acento que colocamos quando ocorre essa crase. Penso que assim fica mais claro e mais fácil da gente entender os casos em que ocorre crase. Por exemplo, se dizemos assim, amanhã eu tenho uma festa, não tenho dúvida de que irei à festa. O que vocês acham? Ocorre ou não crase? Vamos marcar ou não com um acento grave? Basta pensar o seguinte, o verbo ir exige a preposição a. Isso é um caso de regência. Quem vai, vai a algum lugar. A palavra festa é um substantivo feminino que admite a colocação do artigo a. Portanto, eu vou a festa. Para se evitar de dizer estes dois sons que são vocálicos idênticos e sequenciais de formas distintas, nós fundimos estes dois as e marcamos com um acento grave. Tem-se aí, portanto, o que chamamos crase. Parece difícil, não é? Mas não é. Entendida essa regra geral, é fácil compreender os casos em que vamos marcar com um acento grave ou não. Veja, um outro caso. Por exemplo, ouvimos constantemente, nossa, já começou a chover. O que vocês acham? Vamos marcar com um acento grave ou não esse a? É claro que não. Chover é um verbo. Verbo não admite artigo. Portanto, a gente tem um a somente preposição. Um outro exemplo. Ele vive conversando a portas fechadas com ela. Ocorre ou não crase? Vamos pensar? O a está no singular. A palavra portas está no plural. Portanto, para que houvesse a concordância com portas, nós teríamos de ter o artigo as. No entanto, o a está no singular, o que significa dizer que esse a é simplesmente uma preposição. Não ocorre, portanto, crase nesse exemplo. Um outro exemplo. Nossa, preciso voltar rapidamente àquele restaurante. Ocorre ou não crase no pronome demonstrativo aquele? Veja, quem volta, volta a algum lugar. O verbo voltar pede a preposição a. O aquele tem um a inicial, que quando falamos, por ser o mesmo a anterior, os sons se fundem. E aí nós temos, devo voltar àquele restaurante, a aquele restaurante. Só que não devemos pronunciar dessa maneira. Pronunciamos como se fosse um único a. Devemos voltar àquele restaurante. No entanto, na escrita é necessário marcar com um acento grave, para mostrar a preposição mais o aquele. Veja esse outro exemplo.
Oi, Paulo, tudo bem? É, mais ou menos. Ih, pela sua cara já vi que tem alguma coisa de errado. Pois é, Roberta. Eu estou escrevendo um e-mail aqui e estou com uma dúvida. Eu não sei se nesse caso ocorre crase ou não. Mas qual é a sua dúvida? Então, eu estou escrevendo um e-mail para minha tia que mora lá na Bahia. E eu queria avisá-la. Farei uma visita para ela no mês que vem. Aí eu não sei se na frase, no mês que vem, vou à Bahia, ocorre crase ou não. Mas esquece. Eu lembrei que tem um botãozinho aqui que corrige tudo. Ah, claro, Paulo. E como é que vai fazer quando você não estiver com o computador? Espera um pouquinho. Acho que tem alguma coisa aqui. Manual da gramática. Deixa eu ver. Uso da crase. Ó. Para você saber se ocorre ou não a crase, basta você lembrar que ela sempre existe quando o termo antecedente exige a preposição a e o termo consequente aceite o artigo a. Portanto, no mês que vem vou à Bahia, ocorre crase. Muito bem. Quem vai a e volta da, crase a. Quem vai a e volta de, crase para quê? Assim fica fácil quando você disser assim: meu Deus, eu vou à Venezuela. Eu venho da Venezuela ou eu venho de Venezuela? É claro que eu venho da Venezuela. Sendo dessa maneira, eu vou à Venezuela, ocorre crase. E se eu disser, eu vou a Curitiba, ocorre ou não crase? Eu volto de Curitiba. Muito bem, antes do vocábulo Curitiba, não ocorre crase. No entanto, se Curitiba ou qualquer um outro nome estiver determinado, caracterizado, obrigatoriamente colocaremos o acento grave. Eu vou a bela Curitiba. Eu vou a Curitiba dos meus sonhos. Ocorre crase. Outra situação que traz bastante dificuldade aos nossos alunos é a questão da concordância verbal e da concordância nominal. Diz-se concordância verbal quando a concordância deve ocorrer com verbos. Diz-se concordância nominal quando a concordância ocorre com nomes. Por exemplo, um caso comum de dificuldade em relação à concordância verbal é o uso do verbo haver. Normalmente ouvimos assim: nossa, houveram muitas confusões naquela festa. Gente, não tenha dúvida, deve ter havido muita confusão mesmo, porque houveram não existe. Quando se emprega o verbo haver no sentido de existir, ele deve ser empregado sempre na terceira pessoa do singular, independente de outros termos da frase estarem ou não no plural. Mas não houveram muitas confusões, nem haverão muitas confusões. Ou seja, o verbo haver, quando empregado no existir, é um verbo impessoal que deve ser usado sempre na terceira pessoa do singular. Vemos diariamente nas mais variadas placas e letreiros das diversas cidades frases assim: vendem-se casas, alugam-se casas para temporadas. Por vezes vemos também aluga-se casas para temporadas. O que seria certo? Temos aí uma dica infalível. Quando temos verbos transitivos diretos acompanhado da partícula se, a qual denominamos partícula apassivadora, temos o que chamamos na gramática de voz passiva sintética. Ou seja, essa frase pode ser transformada. O termo posterior é o sujeito da voz passiva sintética. Então, no caso, aluga-se casas
para a temporada, o vocábulo casas é o sujeito de alugar. Estando casas no plural, o verbo deve concordar com o sujeito. Portanto, o correto seria: alugam-se casas para a temporada, vendem-se jornais, conserta-se geladeira, vende-se jornal velho, fazendo sempre a concordância do verbo com o sujeito. Um outro caso dentro da língua portuguesa que também traz muita dificuldade é relacionado à concordância nominal. Como já foi dito anteriormente, concordância nominal é a concordância que ocorre entre nomes. No entanto, existem alguns nomes que trazem algumas dificuldades especiais. Vamos ver alguns exemplos. Eu digo assim: o boletim vai anexo. A palavra anexo está estabelecendo concordância com a palavra boletim, masculino singular. Os boletins vão anexos. Aí eu tenho boletins no plural, anexos no plural. Por vezes, nas portas de muitos restaurantes, há uma tabuleta em que diz assim: é proibida a entrada de animais. Em outros restaurantes está escrito: é proibido entrada de animais. O que é certo afinal? É proibido ou é proibida? Temos aqui uma dica. É proibido entrada de animais. Entrada de animais é proibido. Porém, se tivermos um A antes do vocábulo entrada, no caso, esse A é um artigo. Então, a entrada de animais é proibida. Portanto, é proibida a entrada de animais. Um outro caso interessante, e isso ocorre com a palavra bastante. Sempre imaginamos que bastante é simplesmente um advérbio, portanto, uma classe invariável. Mas não é bem assim não, tá? A palavra bastante também é um pronome além de advérbio. Depende da maneira como ela está sendo empregada na frase. Veja um exemplo. Eu digo assim: nossa, o sanduíche está bastante saboroso. Bastante está acompanhando e intensificando o adjetivo saboroso. Trata-se, portanto, de um advérbio invariável. Se eu disser: os lanches estão bastante saborosos, ele vai ficar sempre no singular, porque ele é um advérbio. Já se eu disser: eu tenho bastantes amigos nesta cidade, pode até parecer estranho, mas a construção é perfeita. Bastantes está no plural, pois está concordando com o substantivo amigos, que também está no plural. Dessa maneira, bastante não é mais um advérbio. Acompanhando um substantivo, é um pronome. E sendo pronome, pertence à classe gramatical variável. Ficou na dúvida? Troco bastante por muito. O que couber, seja plural ou seja singular, está perfeito. Então veja, eu tenho bastantes amigos, eu tenho muitos amigos. Eu comi lanches bastante saborosos, eu comi lanches muito saborosos. E assim não há dificuldade para ninguém. Tudo bem, gente? Vejamos um outro exemplo. Então quer dizer que mês que vem você vai à Bahia? Pois é, mal vejo a hora. Ai, que coincidência. Nas minhas últimas férias eu também fui à Bahia, mas foi para visitar uns amigos. Nossa, coincidência mesmo, hein? É a primeira vez que estou indo pra lá. Imagina só a minha ansiedade. Dizem que a comida de lá é muito gostosa. E eu não sei. Engordei uns bons quilos quando fui pra lá. Comi muito vatapá e bolinhos baianos. Comi vatapá e muitos bolinhos baianos. E aí? Qual é o correto? Tenho certeza que você acertou. As duas orações estão corretas.
comi bolinhos e muito vatapá baiano. Baiano concorda com o substantivo mais próximo, no caso, vatapá. Já na frase dita, comi vatapá e muitos bolinhos baianos, por que está no plural? Porque está fazendo a concordância com bolinhos, que está também no plural. A regência verbal é quando um verbo pede um complemento. Regência trata-se de regência nominal quando a palavra que pede este complemento é um nome. Por exemplo, se eu disser assim, devemos obediência aos mais velhos. A palavra obediência, o substantivo obediência, é que está pedindo um complemento. Nós devemos obediência a quem? Aos mais velhos. Esse complemento se inicia obrigatoriamente pela preposição a. Seguido de os mais velhos, temos o que chamamos de combinação a mais os. Então, devemos obediência aos mais velhos. Trata-se aí de um exemplo de regência nominal. Um exemplo de regência verbal, por exemplo, vamos tomar o mesmo verbo, obedecer ou desobedecer. As crianças devem obedecer às pessoas mais velhas. E aí, gente? Ocorre crase aí ou não? Tem preposição ou não tem? O que a gente acabou de dizer. O verbo obedecer, ele pede preposição. E a preposição que ele exige é a preposição a. As crianças devem obedecer às pessoas mais velhas. Ocorre crase porque nós temos o a, exigência de obedecer, o a preposição, e pessoas, o as, artigo. Na fusão, a preposição mais o a artigo, marcamos com o acento grave. Um outro caso interessante, que traz também muitas dificuldades, é em relação ao verbo pisar. Costuma-se dizer, não pise na grama. Em todos os jardins de todas as cidades, não pise na. Só que não pisar na grama é não pisar no espaço geográfico. E, na verdade, o que está acontecendo? O verbo pisar implica pisar objetos. Então, é não pise a grama, não pise o chão. O verbo pisar é verbo transitivo direto. O verbo assistir tem dois significados. Assistir no sentido de ver e assistir no sentido de dar assistência. Então, num exemplo assim, olha, o médico assiste a paciente diariamente. Eu tenho aí o verbo assistir no sentido de dar assistência. E nesse sentido, ele é um verbo transitivo direto, que não admite a preposição. Por isso, o médico assiste a doente. Este a é apenas artigo. Um outro exemplo com o verbo assistir, e agora tendo ele a regência transitiva indireta. Veja, eu adoro assistir a filmes infantis. Temos aí o assistir no sentido de ver, portanto, é um verbo transitivo indireto, que exige a preposição a. Porém, aí não vai ocorrer crase, porque filmes, além de ser um vocábulo masculino, que não admite artigo a, está no plural, enquanto que o a anterior apenas no singular. Tem-se, portanto, unicamente a preposição a. E você vai levar sua namorada nessa viagem? Ah, não. Pra falar a verdade, eu ainda nem pensei sobre isso. Que isso, Paulo? Que espécie de namorado é você? Como assim nem pensou na sua namorada? Poxa, Roberta, você tem que me entender. Faz apenas um mês que eu namoro com a Júlia. É muito pouco tempo para levar as coisas tão a sério assim. Veja, Paulo disse
que namora com Júlia. Será que ele namora com Júlia mesmo porque a ama ou porque ela serve de acompanhante para ele para namorar com uma outra pessoa? Dizer Paulo namora com Júlia simboliza um namoro a três. Paulo chama Júlia e juntos vão namorar a Maria. Essa realmente é a namorada de Paulo. O que nós compreendemos com isso? De que maneira podemos concluir, então, a questão do verbo namorar? Quem namora, namora alguém. É melhor que Paulo namore Júlia. Certamente eles serão felizes. Dentre as dificuldades da língua portuguesa, nós temos algumas básicas também no que se refere à ortografia. Por exemplo, o emprego do mal com L e mal com U. Parece um bicho, mas não é não. Uma dica, troca o mal por bem e por bom. Cabendo bem, nós temos o mal com L. Cabendo bom, nós temos o mal com U. Então eu digo assim, lobo mau. Contrário, lobo bom, mal com U. Estou de mau humor hoje. Eu estou de bom humor hoje. Mal com U. Nossa, ela é muito mal-humorada. Nossa, ela é muito bem-humorada. E aí escrevemos mal com L. Tudo bem? Um outro caso interessante é relacionado ao uso dos porquês. Nós temos 4 porquês na nossa vida diária. Porquê separado, sem acento. Porquê separado, com acento. Porquê junto, sem acento. E porquê junto, com acento. Para que tantos porquês? Pois é, vamos pensar alguns exemplos, vamos mostrar isso para vocês e vocês vão ver que não é nada tão complicado assim que não seja possível de aprender e usar corretamente. Quando começamos uma frase e essa frase é marcada pelo ponto de interrogação, dizemos aí que nós temos uma frase interrogativa direta. Então eu digo assim, poxa, por que você chegou atrasado? Esse porquê, que inicia uma frase interrogativa direta, deve ser grafado separado e sem acento. Se este mesmo porquê for para o final da frase, você chegou atrasado. Por quê? Ele será grafado também separado, mas com acento. Aliás, todo porquê que vier em final de frase deve ser escrito separado e com acento. Numa resposta, numa explicação, numa justificativa, alguém diz assim, eu faltei porque estava doente, explicando, justificando, respondendo a uma questão, seja qual for a situação, esse porquê sempre será junto e sem acento. Se eu disser assim, meu Deus, eu preciso entender por que há tantos porquês. Apareceu no plural, gente? Não tenha dúvida. Passou a ser um substantivo. Sendo um substantivo, ele será grafado junto e com acento. Então diga, eu tenho lindos porquês, os porquês, meus porquês, aqueles porquês, sempre junto com acento. Um outro exemplo, e esse parece ser um pouquinho mais dificultoso, mas não o é. Veja, este é o caminho por que devo percorrer. E agora, como é que eu tenho de escrever isso? Troca. Ficou na dúvida? Troca. Vamos lá? Este é o caminho pelo qual devo percorrer. Sendo possível trocar por pelo qual, pela qual, esse porquê sempre será grafado, separado e sem acento.
Viu? Não é tão difícil assim, não é? Agora eu acho interessante comentar também com vocês um uso comum nos textos, que é o caso da palavra etc. O que significa etc? E outras coisas, certo? Se desenvolvermos essa abreviatura, significa e outras coisas. Ora, eu vou à feira e compro laranja, banana, abacaxi e outras frutas. Por que quando nós abreviamos e outras coisas, e outras frutas, colocamos reticências ou vírgula antes do etc. ou um e antes de etc. Veja que bagunça que nós fazemos. Vou à feira e compro laranja, vírgula, banana, vírgula, abacaxi, etc. Não devemos colocar nenhum e, nenhuma vírgula e muito menos reticências. Reticências simboliza dar margem para outros pensamentos. E, na verdade, não é isso. Eu simplesmente comprei outras coisas. Mas não trouxe dificuldade para ninguém isso. Outra coisa interessante, gente, que precisamos pensar, não existe ao meu ver. Se tiver de pensar em usar essa expressão, diga a meu ver. A meu ver, tudo será diferente. Tudo bem? Outro exemplo interessante é o uso da palavra mesmo. Normalmente ouvimos assim: a criança caiu da bicicleta. A mesma machucou o joelho. Gente, a palavra mesmo, a palavra mesma não deve ser usada para substituir palavras ditas anteriormente, mas pode ser usada desde que esta palavra a acompanhe. Então, por exemplo, a criança caiu da bicicleta. A mesma criança fraturou o joelho. Eu tenho o vocábulo criança acompanhando a palavra mesma. E aí a construção está perfeita. Rotineiramente ouvimos alguém dizer: está acontecendo uma reunião a nível de diretoria. Eu ainda vou participar dessa reunião. Gente, nem queira participar dessa reunião. Dizer a nível de é nivelar por baixo. E você, por acaso, quer participar de uma reunião a nível de diretoria? Nivelando lá por baixo? Não, participe de uma reunião em nível de diretoria. Essa reunião vale a pena. Vá em frente e boa sorte. Outro caso interessante é relacionado à palavra grama. Eu tenho grama como substantivo, no significado de relva, de mato, e tenho grama no sentido de peso. Quando empregamos a palavra grama no sentido de peso, ela deve estar acompanhada com esse numeral sempre no masculino. Então, eu vou à padaria e compro 200 gramas de presunto, 300 gramas de mortadela e nunca 300 gramas de mortadela. Já se eu disser que eu tenho 200 gramas no meu quintal, pode ter certeza que estas 200 gramas são gramas mato, relva. Vale a pena ter um verde no quintal. Vocês não acham? E agora, para finalizar, mais alguns casos de ortografia que diariamente nos trazem dificuldades. Pensemos sempre, gente, que a ortografia se aprende com muita facilidade se a nossa memória enxergar as palavras grafadas corretamente ou então se trabalharmos a memória com associações. Isso contribui para a grafia correta na nossa memória das palavras que nos trazem dificuldade. Por exemplo, a palavra berinjela.
como você escreveria? Agora pensa na palavra berinjela. Veja o formato da palavra berinjela. É um J. Então, berinjela grafa-se com J. Já a palavra disenteria ou seria desinteria? Disenteria é a maneira correta. Associa, vem da palavra diarreia, com I. E aí não vamos esquecer nunca mais. Outra palavrinha, sobrancelha. O que temos aqui não é para fazer sombra, mas é para ficar sobre, com a ideia de proteção. Então é sobrancelha. Já a palavra misto vem de mistura, muito bem. Então por que você escreve com X? Misto é com S. Em relação à palavra empecilho, ou seria empecilho. Pensa, empecilho é um entrave na nossa vida. Portanto, é com e não como ouvimos diariamente, empecilho. Finalizamos aqui a nossa videoaula. A editora Ridel agradece e até a próxima.